Isso aqui é um estúdio vlog? Posso chamar isso aqui de estúdio vlog ou não? Amigas, e aí, como é que vocês estão? Tão boa? Tão boa. Eu tô gravando esse vídeo porque hoje eu ganhei uma folga surpresa. Eu tinha pedido pra abrirem agenda pra mim de pacientes hoje à tarde. E a colega esqueceu. Tá tudo bem, né, gente? A gente sofre muita pressão. E a colega esqueceu de abrir a agenda. E aí eu olhei e não tinha paciente agora à tarde. Tô trabalhando desde as 7, parei agora às 2 horas. E aí eu falei, o que agora, né? Já que eu não tenho paciente, o que eu vou fazer da minha vida pra fazer agora à tarde? Aí eu falei, vou passar um café e vou conversar com as amigas um pouquinho. Tá quente. Aí uma vibe assim, ó. Eu tô muito querendo organizar minha vida. Nossa senhora, eu tive meu período de surto, que foi depois que eu formei agora da cardio, né? Ai, meu Deus, cidade nova, desempregada. Socorro. Mas agora que as coisas acalmaram, organizaram, que eu já entreguei o que eu podia entregar, que eu tô entregando, tô trabalhando, tudo certo. Agora é hora de a gente organizar a casa. Agora sim é hora de a gente organizar a casa, de eu ver o que eu vou fazer da minha vida, quais são os projetos para esse ano, dar uma organizada. Organização, essas coisas é tão bom, porque tudo nessa vida acontece com planejamento, né? E eu tava sem planejar. Hoje eu planejei, na verdade, trabalhar o dia inteiro, parar ali por volta das 7 horas da noite. Porém, não foi assim que Deus quis, né? Então eu tô agradecendo a folga. O dia tá lindo, tem sol, tá bem friozinho aqui em Minas. E a gente vai vencer. A gente vai fazer algumas coisinhas. O que eu quero? Primeiro, eu acho que quando a gente vai estabelecer os nossos projetos, é importante que a gente tenha clareza do que a gente quer, o que a gente vai colocar a nossa energia. Isso é importante. Peraí, vou tomar um cafezinho. Eita. Primeiro, organização. Primeiro ponto é organização. Para mim funciona muito ter agendas, ter calendários, ter essas coisas. Eu acho que isso organiza muito minha vida. Não para eu ficar presa, mas hoje, por exemplo, eu estou trabalhando em 7 lugares diferentes. Sim, amigas. Cada turno eu tô em um lugar diferente. Eu tô em 6, porque semana passada eu saí de um, que estava sendo menos vantajoso para mim. E aí eu consegui sair até para abrir espaços ou para pegar outros que valem mais a pena, ou mesmo para conseguir descansar, fazer outras coisas que eu preciso. Então eu tirei um desses locais que eu estou trabalhando para justamente isso. Então o que eu te recomendo de início, o que eu recomendo para nós, né? Porque a Yara vai fazer isso agora também. Então eu sempre falo para vocês do poder de conhecer, da leitura, de estudo, tudo isso. O poder que tudo isso tem. E tudo que eu comecei na minha vida, mesmo antes de todas as redes sociais, foi através de organização, né? Disciplina, organização. Hoje eu não tenho uma coisa muito engessada, assim, sabe? A agenda é importante, claro. Eu sou mestre em cumprir as minhas obrigações, as coisas que eu tenho que fazer, porém, isso também não pode me atrapalhar. Isso não pode chegar, preciso manter um equilíbrio para não virar virar um burnout, né? Então a gente tem que ir com calma. Então, hoje, atualmente, eu uso calendário para organizar a minha vida. Calendário, esse aqui, inclusive, foi de maio, que já acabou, eu tenho que fazer o de junho. O de junho aqui, tenho que preencher nos locais que eu tô, as coisas que eu acrescentei. E eu tenho, como esse aqui, isso aqui tem datas, e aí ele é menorzinho. Aí eu só direciono aquilo que é mais importante naquele dia. E aí eu tenho esse aqui, que é semanal. Aqui eu geralmente coloco as coisas que eu preciso esmiuçadinhas ali do que eu preciso que eu preciso fazer, né? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu tenho esse aqui, ó. Aqui na parede do meu quarto, eu tenho um que eu tenho profissional e pessoal, que é justamente isso, eu não tô mentindo que eu tenho e não faço. E ali eu coloco como é que vai ser mais ou menos a organização da minha semana. Por exemplo, amanhã amanhã é terça-feira, amanhã é dia que eu tenho folga de manhã, que é o meu dia da semana de folga, que eu não tava contando com essa de hoje. Mas amanhã eu acho que eu vou abrir a agenda, enfim. Mas amanhã, teoricamente, até meio-dia eu tô de folga. À tarde eu tenho exames para fazer, então eu vou para uma clínica fazer exames. Quando eu volto, eu atendo alguns pacientes, né, em formato telemedicina, pacientes meus. E no final da noite eu tenho minha aula de inglês. Comecei a fazer inglês. Estou muito feliz por isso, inclusive.
Eu nunca fiz inglês na minha vida, assim, eu fazendo inglês mesmo, a não ser na escola, sabe? Então, eu tô muito feliz. Eu acho que isso vai acrescentar muito na minha pessoa, né? Porque eu percebi que até agora na minha carreira, sempre foi voltada muito para a parte médica, né? Parte médica, construção da carreira profissional. Total, total, total. Claro que no meio de tudo isso a gente vai aprendendo a, a se construir, né? Tudo caminha para o bem. E a gente vai aprendendo e vai ganhando alguma coisa nesse caminho que é a construção como prioridade profissional. Mas agora, graças a Deus que finalizei essa etapa de profissional, eu quero trabalhar para a construção pessoal, né, minha. Agregar tudo isso, fazer outras coisas, coisas que eu fui deixando de fazer por prioridade à carreira médica. Então, coisas que eu gosto de fazer, a minha organização, os meus estudos, estudar coisas que eu gosto, ler os meus livros. Então, tenho voltado muito mais para essa área. Tô feliz porque, como eu falei para vocês, esse ano foi um ano cheio de loucuras, de mudança de cidade, de adaptação em cidade nova, de arrumar emprego, períodos de desempregada, períodos que tu acha que, meu Deus, não vai dar certo, por que que isso está acontecendo, enfim. Passada essa fase, agora que as coisas acalmaram mais, a gente fica mais tranquilo em relação ao que a gente vai fazer da vida agora, né? Porque, querendo ou não, a liberdade, ela assusta. Assusta tanto que você pensa até que você quer ser presa de novo. A liberdade do seu próprio tempo, de você organizar a sua agenda, de você ter o seu tempo, de você conseguir estudar as coisas que você gosta, de você fazer as coisas que você gosta, de você trabalhar com o que você gosta. Assusta. Tu acredita? Sim, assusta. Me assustou. Agora eu tô conseguindo, graças a Deus, lidar com isso melhor. E aí, dito isso, tudo isso, a gente vai começar a organizar as nossas coisas aqui. Eu vou só dar uma organizada nessa mesa, pois tá uma bagunça. Eu tava atendendo hoje de manhã e eu organizei, inclusive, esse setup aqui para isso. Eu tenho meu abajur maravilhoso que eu amo e tenho meu computadorzinho aqui. Eu tenho teclado e mouse brasileiro. Eu tive muitos teclados bonitinhos, fofinhos, comprados não sei da onde. Shopee chorava na minha mão. Só que, como eu atendo muito por aqui, trabalho, escrevo, faço várias coisas por aqui, eu fazia muito mais sentido para mim ter um teclado brasileiro, com cedilha, com acento no lugar certo, e não um teclado não sei da onde, quando eu vou escrever não sei para onde. Então, para mim, que vou escrever um prontuário brasileiro, precisava ser umas coisas funcionais. Eu sou a pessoa de que o funcional passa em cima de todas as coisas. Então, a beleza tá aqui, a boniteza tá aqui e o funcional tá aqui em cima. O funcional precisa ser funcional, minha querida, senão a gente não produz. Então, bora lá. Deixa eu dar uma organizada aqui. Eu tô gravando essas coisas porque eu sei que isso motiva, que também me motiva a fazer minhas coisas. Quando eu comecei o meu Instagram de coisas para fazer, de estudo, quando eu comecei meu Instagram, era o meu estímulo para estudar, gravar. Tinha 5, 6, 7, talvez 10 pessoas olhando aquilo ali, mas para mim era importante. Então aquilo fez com que eu tivesse disciplina e no final eu colhi frutos disso. E eu acho que fazer isso, essa motivação é bem legal. Não acho em vão, não acho bobagem. Acho que cada um encontra a sua forma de produzir, de conseguir entregar, de conseguir manter sua disciplina e lá. Então eu acho importante. O meu Kindle, bichinho, hoje ele não foi lido. E eu acho que hoje eu vou ler ele só à noite. Eu comecei um defeito de cor. Foi só pedrada. Eu li 100 Anos de Solidão. Depois que eu terminei de 100 Anos de Solidão, eu fui pra Paixão Segundo o GH, da Clarice. E agora eu tô com o defeito de cor de Ana Maria. Então, assim, ó, só pedras filosofais, né? Só maravilhas. Exige muito controle da minha parte, porque eu não posso largar minha vida para ficar aqui, por mais que eu queira, né? Eu tenho que fazer outras coisas da minha vida. Mas, tudo certo. Eu tô muito feliz que o livro é gigante. Então, eu tô feliz que eu vou passar muito tempo com ele. Então, isso me deixa muito feliz. Eu vou ler só à noite hoje, porque hoje eu vou virar gente. Por mais que eu goste tanto de estudar, gente, eu acho que a maior
coisa que nosso cérebro pode fazer pela gente, assim. Acho que o ápice maior do nosso cérebro humano é quando a gente aprende alguma coisa. Eu tenho essa convicção comigo, porque só quem é dos estudos, assim, quem dos estudos é ruim eu falar isso, né? Mas eu digo assim, só quem já entendeu que estudar é importante, que gosta de estudar, vai entender o que eu tô falando. Quando você aprende uma coisa, gente, o seu cérebro, ele dá cambalhotas. É muito importante, seja lá qual for o aprendizado que você está se empenhando a aprender. Quando você tem geralmente uma prova para fazer lá na frente, taranã, taranã, isso vai requerer disciplina, não adianta, bebezinha, não adianta. A gente vai ter que sentar a bunda na cadeira, a gente vai ter que estudar. Esses dias eu ouvi, ai, Yara, mas você já é cardiologista. Por que que você tá querendo estudar desse jeito, amiga? Tu tem que entender uma coisa, presta atenção, eu nem ia largar, nem vou. Tu tem que entender uma coisa, que a gente vai tendo hierarquias, né? Por exemplo, a gente formou medicina, a gente tem aqui um conhecimento, aí a gente começou a trabalhar, aí a gente ganhou uma experiênciazinha, aí a gente já subiu um pouquinho aqui, aí a gente fez a nossa primeira residência, aí a gente subiu mais um pouquinho aqui, aí a gente subiu, aí fez a segunda residência, a gente subiu mais um pouquinho aqui. E quando a gente tá aqui em cima, a gente tem uma coisa que ninguém te conta, mas eu vou te contar agora. Conforme você sobe, sabe a única coisa que cresce? A sua responsabilidade. Essa daí não para de crescer, amiga. Responsabilidade. Então, quando você está trabalhando com vidas, com responsabilidade, amiga, você tem que estudar. Eu digo isso para mim. Toda Yara, vai sentar para estudar, minha filha. Você tem responsabilidade. E gente, a gente como especialista, a gente tem uma coisa que é muito importante. A gente é muito responsável, né? Então, tem que arcar e tem que bancar essa responsabilidade. Tem que bancar a responsabilidade, né? Quando a gente pede chuva, a gente tem que encarar o quê? A lama. Então, bora. Então, vamos focar no que eu preciso focar. O que a gente vai fazer além dessa semana? O que a gente vai fazer? Amiga, eu tenho que estudar. Eu preciso estudar. Eu tenho estudado muito. Como eu falei pra vocês, eu tenho lido muito. E de alguma forma eu tenho estudado literatura. Eu tenho estudado também algumas outras coisas. Não parei de estudar, porque senão eu não vivo. Não sei viver sem estudar. Mas da cardiologia a bichinha tá esquecida. Pontualmente eu tenho visto algumas coisas, algumas atualizações. Mas assim, nada aquela coisa de, meu Deus, meu cérebro tá cansado de tanto estudar. Não, tô com saudade. Entendeu, amiga? Então bora, né? O que te ajuda? O que me ajuda muito? Limpar tudo isso aqui pra gente começar a organizar, pensar o que eu quero pra mim daqui tantos anos. O que eu tô colocando minha energia. Eu vou ficar orgulhosa se daqui um ano eu fizer, sei lá, uma prova, uma coisa, ou atender um paciente super difícil, conseguir manejá-lo. Isso não é importante pra gente? Isso sou eu conversando comigo mesma. Isso não é importante pra gente? Por que a gente não vai fazer nossas coisinhas? Por que a gente não vai fazer nossas coisinhas? Pois bem, eu vou deixar agora numa velocidade maior, porque eu vou limpar aqui, pra poder a gente preencher as minhas coisinhas. Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Bora lá. Aí, amigas, o meu segundo truque, o primeiro é organizar e colocar só o que realmente eu vou precisar pra conseguir focar. Do nada entra uma música, né? Vamos diminuir essa música. Eu coloco alguém que tá estudando, sabe? 2 horas estudando comigo, ou alguém na biblioteca, ou coloco só lo-fi, enfim, eu coloco alguma coisa que me remeta a estudo aqui na frente, tá? Eu acho que nesse início, onde a gente ainda não tá com aquela coisa focada, ajuda muito. E aí sim, eu vou terminar de fazer isso daqui, organizar o que eu tenho pra estudar, e aí sim a gente começa, tá? Mais foco, aproveitar essas horas que a gente ganha de folga pra conseguir organizar isso aí. Aí tem uma moça estudando aqui na minha frente, então assim, eu já tô sentindo aqui eu e ela, né? A gente já tá aí entrando no clima. Isso é importante, tá? Isso é o meu segundo truque, minha filha. Concentra aí que eu vou concentrar aqui. Te concentra aí, te concentra. Vou me concentrar aqui, tá bom? Feito. Está feito. Fiz meu espelho do mês.
Tá aqui. E fiz também algumas organizações financeiras que eu precisava. E fiz o que eu vou fazer na semana. Então, agora eu consigo com clareza organizar. Na verdade, executar o que precisa ser executado. Não é não? Aí agora, meus amores, que eu fiz isso, eu vou pra academia. No horário de herdeira. Não é nem 4 horas da tarde. Eu vou comer alguma coisinha e vou pra academia. Eu já vou me livrar disso aí. Aproveitar. Vou fazer. Tô feliz que fiz isso aqui. Tava na pendência. Espero que esse vídeo tenha motivado você daí do outro lado a fazer as suas coisinhas também. E aí, quando eu voltar da academia, tomar um banho, passear com a minha cachorrinha. E aí eu vou sentar aqui de novo pra estudar, porque vou estudar inglês. Vou estudar inglês e vou abrir algumas aulas da Card pra dar uma olhada, tá bom? Como eu disse a vocês, eu fui treinar. Desci com a minha cachorrinha e agora sentei, tomei um banho. Sentei para estudar inglês. Vou fazer minhas horas de inglês. Não vai ser muito, mas constância. Vamos fazer o que a gente pode. É melhor do que ficar deitada, rolando o feed infinitamente depois sem lembrar de nada, né? Então, eu tô até com uma coxinha aqui, ó, bem gostosa, confortável. E eu vou estudar inglês. Vou estudar inglês. Tu acredita, amiga, que eu tô no alfabeto? A, B, C, D. Faz parte, né, minha amiga? Ninguém nasce sabendo. Eu realmente nunca estudei, assim, inglês direito mesmo. Tá ótimo, não tem problema não. Bora lá. Meia hora, gente, meia horinha. Meia hora de inglês, revisando as coisas que eu aprendi essa semana. Focada. Vambora. Vou botar até no acelerado pra gente ir juntas.